E a primeira coisa que eu quero dizer é que sejam vocês todos bem-vindos, tá? A mais um semestre. Nós vamos continuar trabalhando com tranquilidade, como nós fizemos no semestre passado, sem estresse, tá? Sem confusão, procurando solucionar as questões específicas de cada um ao longo do semestre. E não há muita diferença entre o que nós fizemos no semestre passado e o que nós vamos fazer este semestre. Então, nós continuamos trabalhando com o método comunicativo. Se vocês viram o vídeo que eu postei na semana passada, vocês devem ter entendido isso, tá? Nós continuamos trabalhando com o método comunicativo. Então, isso quer dizer com aquelas 4 skills e aquelas 3 fases para cada atividade, né? Só que este semestre, vocês não vão mais usar a coisa de maneira genérica. Vocês vão ter conteúdos específicos, tá? Então, na semana em que eu solicitar uma apresentação, esta apresentação será em cima daquele conteúdo específico que eu definir, tá? Então, essa é a única diferença, que vocês não vão mais ter aquele livro-texto, escolher qualquer unidade, qualquer atividade. Não, vocês vão fazer a mesma coisa do semestre passado, só que em cima dos conteúdos específicos, tá? Essa é a única diferença. Na semana passada, eu pedi que vocês fizessem um diálogo para refletir sobre a diferença entre o Simple Present e o Present Continuous. Como vocês estão vendo aí na tela, 2 exemplos que eu coloquei para vocês recordarem, tá? A diferença entre o Simple Present e o Present Continuous é que o Simple Present, ele expressa uma ação permanente, uma ação frequente, quer dizer, aquilo que acontece todo dia, que acontece sempre, tá? Que não se altera ao longo desse tempo, correto? O Present Continuous, ele expressa uma ação temporária, quer dizer, algo que acontece só em um pequeno período de tempo. Depois não acontece mais, tá? Ela cessa, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela assim, I work at Fibra. Então, eu estou usando o Simple Present, porque isso é a minha atividade de sempre, tá? A minha atividade permanente. Mas aí eu digo assim, ó, but this month, quer dizer, este mês, I am working at home. Quer dizer, é só este mês, tá? Não vai ser uma coisa que vai acontecer sempre. É só este mês. Então, é um período de tempo que vai acabar, ele é limitado. Então, se eu quero expressar uma ação desta natureza, aí eu tenho que usar o present continuous. E como é o present continuous? É o verbo to be no presente, que é o present, né? Se é present continuous, é o verbo to be no presente, mais o ing do verbo principal, tá? Então, essa ação, ela é temporária. Então, o contraste é esse. Por exemplo, I teach English. Quer dizer, isso é o que eu faço sempre, é o que eu faço normalmente, frequentemente. But this semester, então é só este semestre, tá? Não vai acontecer mais depois disso. I am teaching Spanish. Então eu tenho uma ação aí que é, desculpa, permanente, frequente, né, que acontece o tempo inteiro, e tem uma outra que pode acontecer dentro de um limite de tempo, ao longo de um pequeno intervalo de tempo. Então, essa é a diferença entre o Simple Present e o Present Continuous. Tudo bem até aí? Nenhuma dúvida? Então, apenas lembrando que o Simple Present, ele tem aquele Szinho quando for terceira pessoa do singular, tá? Então, se aqui fosse he ou she, eu teria que dizer works. Se aqui fosse he ou she, eu teria que dizer teaches, tá? Então, ele tem aquela inflexão do S
na terceira pessoa do singular. Então, essa diferença foi o que nós vimos naquela reflexão da semana passada, quando eu pedi que vocês fizessem um diálogo, incluindo alguns verbos. Então, por exemplo, você diria assim, I eat sandwiches, but now, quer dizer, nesse período agora, né? Now, agora, I am eating salad. Então, eu sempre como sanduíche. Mas agora, nesse momento, pode ser que eu esteja de dieta, né? Aí, I am eating salad. Então, se eu quero expressar uma ação de longo tempo, que acontece com frequência e permanentemente, eu uso simple present. Se eu quero expressar uma ação que é temporária, eu uso, então, present continuous. Agora, esse período de tempo do temporário pode ser mais curto ou mais longo, tá? Isso aí depende do contexto. Então, na semana passada, eu pedi que vocês fizessem um diálogo para expressar essa diferença, usando alguns verbos, né, como eat, como drink, como sleep, tá? Que são verbos que expressam rotinas, né? Então, são fáceis de contrastar. Alguma pergunta, gente? Até aí? Não. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Bem, um uso bem especial e bem específico do present continuous é quando a gente quer expressar futuro imediato. Então, sabe aquele futuro que é próximo, que não é o que vai acontecer em 10 anos, em 20 anos, é uma coisa que vai acontecer amanhã, semana que vem. Então, a gente chama isso de futuro imediato. Então, uma das maneiras de eu expressar esse futuro imediato é usando o present continuous, tá? Então, vocês estão vendo aqui os exemplos, olha. I am traveling, então está aqui o presente do verbo to be, mais o ing do verbo travel, que é o verbo viajar, né? Então, isso aqui é o present continuous. Então, olha só, I am traveling tomorrow, amanhã. Então, amanhã é um futuro imediato, certo? É um futuro próximo. Então, para eu expressar uma ação no futuro próximo, uma das alternativas que eu tenho é usar o present continuous, tá? Então, I am working next weekend. Então, hoje é terça, next weekend é daqui a 2 dias. Então, é futuro próximo. They are arriving soon. Soon é logo, né? Então, embora esse aí seja um futuro indefinido, tá? A ideia é de que ele seja breve, tá? Então, eles estão chegando logo. Logo não é daqui a 10 anos, né? Claro. She's having a baby next month. Então, se eu disser isso, quantos meses de grávida a pessoa tem? Provavelmente 8, entrando no 9, né? Então, she's having a baby next month. Então, next month é o mês que vem. Se ela vai ter o bebê no mês que vem, tá? É um futuro imediato, se ela estiver no 7º ou 8º mês, entrando para o 9º. Então, isso é um futuro imediato, certo? É um pouquíssimo tempo. Então, eu expresso essas ações usando o present continuous, quer dizer, o verbo to be no presente e o ing do verbo, tá? We are planning a picnic next Saturday. Então, é próximo sábado. Hoje é terça, faltam 3 dias. Então, isso é um futuro próximo. Então, se eu quero expressar uma ação no futuro, da qual eu tenho certeza, tá? Porque vocês vão ver mais lá na frente que nós vamos usar um outro futuro quando a ação não for certeza, quando ela for apenas uma
uma provável ação, tá? Então, quando eu quero expressar uma ação no futuro imediato, no futuro próximo, da qual eu tenho certeza, uma das alternativas que eu tenho é usar o present continuous. Quando nós estudarmos o futuro, vocês vão ver que nós temos uma outra alternativa, tá? Mas nós vamos deixar para falar nisso lá. Então, se é uma ação da qual eu tenho certeza e é de futuro imediato, de futuro próximo, uma das alternativas é usar o present continuous, como vocês estão vendo aí, ó. Então, se eu digo assim, I am traveling tomorrow, isso significa que eu já tenho passagem, já tenho hotel, tá? Então, é uma certeza. Pode até acontecer um imprevisto e eu não viajar. Mas no momento em que eu digo a ação, no momento em que eu verbalizo a ação, é uma certeza. Então, uma das alternativas que eu tenho é usar o present continuous. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso tópico desta semana. Tá entendido, gente? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou parar de gravar, mas a gente continua conversando, tá? É só para o vídeo não ficar muito pesado. Nenhuma dúvida? Não? Não, professor. Tá bem claro isso, gente? Então, Tá. ok. Então eu vou parar de gravar.